De uma forma geral, os tumores malignos de glândula salivar são relativamente mais raros. Ainda bem, a maioria desses tumores são lesões benignas. E nesse vídeo a gente vai te passar informações importantes sobre esse tipo de câncer. E o que você vai ver neste vídeo? Primeiro, você vai ver o que são os tumores de glândula salivar. Você vai ver também o que é a diferença entre um tumor de glândula salivar maior e um tumor de glândula salivar menor. Vai saber como é que é a apresentação clínica, como é que esses tumores se apresentam clinicamente, como é que a gente suspeita para poder fazer o diagnóstico. Vai ver também quais são os exames que a gente faz, que a gente solicita para poder investigar, para poder estadiar esses tumores. E também vai entender um pouquinho sobre o estadiamento, que é um sistema que a gente usa para poder medir a extensão da doença. Com base em tudo isso, você vai entender também como é o tratamento, quais são as opções terapêuticas para esse tipo de tumor. Se você não se inscreveu ainda, está na hora. Clica aqui embaixo e ative as notificações. Antes de começar a falar sobre os tumores de glândulas salivares, especificamente, a gente tem que entender um pouquinho da anatomia dessas glândulas. O que são as glândulas salivares? As glândulas salivares são as produtoras de saliva. Elas são divididas em glândulas salivares maiores e glândulas salivares menores. As maiores, que são mais conhecidas, são as parótidas, que estão nessa região. A gente pode ver nessa imagem aqui aonde é que está a localização da parótida, que é uma glândula relativamente longa, e ela produz em suas estruturas glandulares justamente a saliva, que vai sendo coletada através de vários ductos, e esses ductos, através desse ducto maior, é jogado na saliva dentro da boca. Quando você come alguma coisa que estimula a produção salivar, é através desse ducto que você joga essa saliva na boca. Inclusive, é possível formar nessa glândula alguns cálculos, semelhante à situação em que você tem pedra no rim, pedra na vesícula, pode também ter pedra dentro da glândula salivar. E isso pode obstruir a saída da secreção de salivar por esse ducto, e a partir daí você pode ter um processo inflamatório, que é chamado cialodenite. Às vezes é preciso, inclusive, fazer cirurgia para isso. Então as glândulas salivares maiores, como a gente pode ver aqui, é composto das parótidas, das glândulas submandibulares, essas mais embaixo aqui, e das glândulas sublinguais. Basicamente são duas de cada lado. A gente percebe que dentro da parótida passa aqui esse amarelinho que você vê aqui, que é o nervo facial. Toda a importância da cirurgia da parótida está basicamente na interpretação da anatomia do nervo facial, já que, se ocorrer a lesão do nervo facial, você pode ter uma paralisia facial definitiva. As glândulas salivares menores, elas estão distribuídas ao longo de toda a mucosa da boca, da superfície da língua, da orofaringe, e elas produzem uma grande quantidade de saliva também. Então a gente tem as maiores, que são essas três, parótidas, submandibulares e sublinguais, e nós temos as glândulas salivares menores, que são pequenas, a gente não vê, só se consegue identificar ao microscópio, e estão distribuídas basicamente por toda a mucosa do trato aerodigestivo superior. É importante frisar que a diferença dessas glândulas, que uma é maior e você vê, e a outra é microscópica. E a maioria dos tumores das glândulas salivares menores se localizam no palato duro, também chamado céu da boca. Então, muitos querem saber a causa desse tipo de tumor. E por isso a gente precisa entender qual que é o conceito de fator de risco. Fator de risco é tudo que aumenta a chance de você desenvolver uma doença. Ter um fator de risco não significa que você vai ter câncer. Assim como não ter o fator de risco não significa que você não vai ter esse determinado tipo de câncer. É importante frisar que o fator de risco aumenta a chance de desenvolver aquela determinada doença, mas por si só ele não determina o aparecimento ou o desenvolvimento de um câncer. Ou seja, é um fator que aumenta o risco, porém não é suficiente só pela sua presença de determinada doença. O que a gente tem de fator de risco para esse tipo de tumor? Basicamente duas coisas: a idade e o tratamento prévio de tumores da região de cabeça e pescoço com radioterapia. Ou seja, se você tratou algum tumor da região de cabeça e pescoço e irradiou, essa radioterapia, depois de muitos anos, passa a ser um fator de risco para o desenvolvimento de tumores de glândulas salivares menores. Então, quando a gente tem algum fator de risco, a gente tem a possibilidade de identificar esse fator de risco e agir preventivamente eliminando esse fator de risco.
Mas, nesse caso especificamente, como os principais fatores de risco são a idade e a radioterapia prévia, praticamente a gente não consegue fazer nenhum tipo de atitude ou ação que previne essas lesões. Vamos entender então um pouquinho do quadro clínico, quais são os sinais e sintomas dos tumores de glândulas salivares. A maioria das vezes, isso é um grande problema, esse tumor não apresenta nenhum tipo de sintoma. O diagnóstico muitas vezes é feito numa avaliação de rotina com o dentista e a principal apresentação é de um nódulo, de um caroço, geralmente indolor, né, quando você percebe isso nas glândulas salivares maiores, na parótida, na submandibular ou sublingual, ou um caroço, geralmente indolor, no céu da boca, principalmente no palato, quando você tem uma lesão de glândula salivar menor. É importante também que algumas vezes o paciente percebe dificuldade de engolir, uma certa dificuldade de abertura da boca, uma sensação de dormência em determinada parte da face, principalmente quando pega o nervo facial nos tumores de parótida, e dor no rosto que não desaparece. Como você pode ver, são sintomas muito inespecíficos e a gente não pode esperar esses sintomas para poder pensar num diagnóstico de tumor de glândula salivar, porque a maioria das vezes esses sintomas só aparecem em fase mais avançada. É importante então lembrar que geralmente é um tumor na região da face, bochecha, da mucosa oral, dentro da boca e que não tem nenhum sintoma. E o que a gente faz frente a um quadro desses, frente a esse tipo de suspeita? Primeiro, a gente faz um exame físico completo, que avalia a região da cabeça e pescoço. Nas glândulas salivares maiores é mais fácil se perceber nodulações, mas pode não acontecer. E você tem nas glândulas salivares menores, no caso, como é mais frequente no palato duro, você tem uma nodulação no céu da boca. Geralmente não existe associado caroço, nódulos no pescoço, que é muito comum nos tumores da região de cabeça e pescoço, mas em doença mais avançada isso pode acontecer. E o que a gente faz frente a esses casos? A gente faz investigação através de exames. E quais são os exames de avaliação que a gente usa para poder melhorar a informação a respeito desse tumor? O primeiro deles, o mais comum, é o ultrassom cervical. Geralmente é o primeiro exame, que é um exame já bastante acessível à maioria da população, é um exame não invasivo, mais barato de uma forma geral, e ele tem muito importante, principalmente na avaliação dos tumores de glândulas salivares maiores, ou seja, parótidas, submandibulares e sublinguais. Esses tumores são facilmente avaliados através de ultrassonografia. Mas nas glândulas salivares menores, como ele acontece geralmente dentro da boca, já não é tão útil. Nesse caso, a gente prefere usar a tomografia ou a ressonância magnética. A tomografia é um exame já que a maioria das pessoas conhece. Você consegue imagens detalhadas dessa lesão, dessa área que você está estudando, através de vários ângulos diferentes, né? E algumas vezes é usado um contraste para você melhorar a qualidade da imagem. Essas imagens então são captadas, processadas por um computador e a gente consegue interpretar isso. Um outro exame, um pouco mais sofisticado, um pouco menos acessível também, é a ressonância nuclear magnética. Esse exame é um exame que o equipamento usa um tipo de ímã associado à onda de rádio. As imagens então são processadas por um computador, reconstruídas e permite esse tipo de exame uma boa avaliação da extensão do tumor. Permite avaliação da infiltração de órgãos adjacentes e também de osso, que é uma coisa importante para que a gente faça o planejamento desse tratamento. Nessa imagem aqui a gente pode ver um tomógrafo, que é um equipamento que a maioria das pessoas já conhece. A pessoa, através de uma maca móvel, é levada para dentro do aparelho e essa imagem produzida é processada por um computador. Um outro exame já um pouco menos acessível, menos comum e muito menos indicado é o PET scan ou PET-CT. Esse é um exame relativamente recente, onde você faz uma injeção de glicose marcada com radiação e esse equipamento gira em volta de todo o corpo. Ele constrói então uma imagem dos pontos onde a glicose está sendo concentrada em maior volume, em maior quantidade, né? Por quê? Porque os tumores malignos eles fazem uma concentração maior de glicose. As células malignas são mais ativas e por conta disso elas captam mais glicose do que os tecidos normais. É importante frisar que esse exame não serve de rastreamento. Muitas vezes os pacientes chegam para a gente
querendo um exame que rastreia tudo para avaliar qualquer tipo de câncer. Esse exame não existe, um exame único que rastreia tudo. Vendeu-se a ideia de que o PET scan poderia fazer isso, mas não é bem assim. Ele tem indicações precisas e não esclarece todos os casos. Então, tem que achar o caso que ele tem indicação. Esse é o equipamento de PET scan, que a gente pode ver que é uma certa semelhança com o equipamento de tomografia, e o paciente também é levado através de uma maca para o interior do equipamento que produz essas imagens. E o que a gente quer com esses exames? Que informação a gente quer esclarecer com isso? Basicamente, a gente quer perceber a extensão da doença, ou seja, quais são os órgãos, quais são os locais que esse tumor está cometendo. Após esse exame, a gente vai saber o local exato da lesão, e aí a gente pode indicar, dependendo do caso, a realização de uma biópsia, onde você tira um fragmento desse tumor e esse fragmento é avaliado pelo patologista. O patologista, então, define o tipo de célula e a gente tem uma informação adequada para isso. É importante lembrar que em algumas situações a gente indica cirurgia direto, não passa pela biópsia. E aí esse material retirado, depois que você opera, é mandado para a patologia e aí o patologista acaba esclarecendo o diagnóstico. Um exemplo disso são os tumores de parótida, onde acaba sendo muitas vezes até perigoso fazer a biópsia. Por quê? Vocês lembram que eu falei no começo que o nervo facial ele passa no meio da parótida, tem 5 ramos e existe uma parte da parótida por dentro e uma parte por fora. Então imagine que esse tumor surgiu aqui na parte de dentro e empurrou o nervo superficial. Então esse nervo fica muito superficial e na tentativa de esclarecer, de fazer uma biópsia, você pode seccionar o nervo e causar uma paralisia facial definitiva. Então muitas vezes a gente indica a cirurgia diretamente sem fazer a biópsia. Outra coisa que a gente pode fazer é levar o paciente para a cirurgia e durante a cirurgia, durante o procedimento, a gente tira o fragmento e faz o exame chamado exame de congelação. Nesse exame, durante o procedimento, já esclarece o que é o tumor e a gente continua a cirurgia baseada nessa informação. Tumores de glândula submandibular, de glândula sublingual também geralmente são levados para a cirurgia diretamente, sem que ocorra uma biópsia prévia. Vamos fazer uma revisão até esse momento. Primeiro, o que a gente viu até agora? Como é que se apresentam clinicamente essas lesões, geralmente um tumor, uma massa amolecida indolor. Quais são os exames que a gente faz? São basicamente exames de imagem. Quando indicado, a gente pode fazer uma biópsia, um exame anatomopatológico, e esses exames de imagem que a gente fez, ele vai dar a base para o estadiamento. Com estadiamento, definimos o prognóstico. O que é o estadiamento? Basicamente, é você medir a extensão da doença. Se ele está atingindo outro órgão, se ele fez metástase à distância, ou seja, se caiu na corrente sanguínea, na corrente linfática, atingiu outro órgão, e com isso a gente define o prognóstico. O que é o prognóstico? De uma forma geral, é você determinar a chance que cada caso que esse paciente tem de se recuperar desse tumor. Ou seja, tem casos de prognóstico ruim, e casos de bom prognóstico. Então a gente tem que saber primeiro a extensão da doença, saber o que é, o tipo de célula para poder avaliar esse prognóstico. E baseado nisso tudo, escolher qual que é o melhor tipo de tratamento. O que a gente considera para determinar o prognóstico? Primeiro, o tipo de tumor. Existem várias células diferentes nas glândulas salivares e cada tipo de célula pode levar a um tipo de tumor diferente. Tem prognóstico diferente. Segundo, o estadiamento. Uma lesão superficial de 1 centímetro é um estadiamento muito mais inicial do que uma lesão de 4 centímetros e que invade osso, por exemplo. Então o estadiamento é importante para você definir o resultado que esse paciente vai ter, a chance que ele vai ter de cura. Um outro tipo é o tipo histológico, né? Qual que é a célula cancerígena que está acometendo esse paciente. Idade é importante, principalmente não só a idade, mas pelo estado geral. Você pega às vezes uma pessoa jovem, mas com um estado geral muito ruim, ou seja, o tratamento pode levar a um problema, a dificuldades maiores. E tudo isso são importantes, são informações importantes para a gente determinar o prognóstico, como eu já disse, que é a chance que a pessoa tem de se livrar ou de se curar desse tumor, de controlar essa doença. Bom, o estadiamento ele é feito após o diagnóstico de qualquer tipo de câncer. Todo tipo de câncer você vai ouvir falar em estadiamento. Ele tem o objetivo de escolher o tratamento adequado. O estadiamento permite que você compare casos no mundo inteiro, que só devem ser tratados da mesma forma. Eu me lembro de uma vez que eu tive um paciente que eu recebi, um tumor de boca. Esse paciente era um brasileiro, trabalhava no Japão, foi para lá para trabalhar, e era um fumante, fumava e bebia muito, e desenvolveu um câncer de boca.
Ele foi tratado no Japão, o médico japonês fez um tratamento, descreveu todo esse tratamento, fez o estadiamento, fez uma carta, traduziu para o inglês e mandou para mim. Para cá, o paciente veio, morava aqui, né, e veio tratar comigo, veio acompanhar comigo. E assim, a gente chega, é até emocionante, porque exatamente o mesmo tratamento que a gente faz é o tratamento que ele fez lá no Japão. Por quê? Porque o estadiamento igual deve ser tratado igual em qualquer parte do mundo. Então, câncer não é igual a uma gripe que cada um trata de um jeito. Câncer, existe padronizações do tratamento. Então, por conta disso, que a gente se permite saber qual que é a estimativa que tem desse paciente resolver o caso, qual que é a estimativa que tem de não controlar a doença, ou qual que é a chance com esse ou com aquele determinado tratamento. Então, agora, eu tenho uma pergunta. Como é que o tumor maligno se dissemina? Basicamente, qualquer tumor maligno pode se disseminar de três formas. Ou disseminação sanguínea, quando a célula maligna cai nos vasos sanguíneos e passa para outros órgãos. Ou disseminação linfática, quando essa célula é drenada através do sistema linfático e atinge outros órgãos. Ou por contiguidade, por exemplo, uma lesão na língua que invade o osso da mandíbula, por exemplo. Ele vai crescendo no local. No caso de metástases, é importante lembrar que o tumor metastático ele tem o mesmo tipo de célula do tumor original. Por exemplo, se você tem um tumor de glândula salivar para pulmão, você não tem um tumor de pulmão, você tem uma metástase do tumor da boca, da glândula salivar, para o pulmão. A gente sabe que é uma metástase porque o tipo de célula que está lá no pulmão não é uma célula do pulmão, e sim uma célula do tumor original, no caso, lá na boca. Então, após o estadiamento, depois que a gente faz o exame para poder definir o estadiamento, né, ou seja, a gente define a extensão da doença, a gente está pronto para propor o tratamento mais adequado. Tratamento de qualquer tipo de câncer só deve ser feito após o estadiamento, porque é isso que define qual que é a melhor conduta. Quais são as opções gerais de tratamento? Basicamente, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Todos os tumores, de uma forma geral, são abordados por essas três opções, em combinações estratégicas diferentes. Às vezes a gente opera primeiro, faz radioterapia depois, às vezes a gente faz químio, como por exemplo o caso do câncer de mama, para a lesão reduzir, opera depois faz radioterapia. Então, cada tumor, cada estadiamento, a gente tem uma estratégia para poder abordar. Então, a definição do estadiamento é extremamente importante para a definição dessa estratégia. Vamos começar pela cirurgia. A cirurgia é o principal tratamento das doenças de glândula salivar, tanto benignas quanto malignas. É o tratamento padrão. E o que a cirurgia faz? Ela vai lá e remove o tumor, de preferência com margem de segurança. Se você tem uma lesão aqui, uma lesão maligna, não adianta você retirar só a lesão. Você tem que retirar um tecido normal em volta. E aí você já começa a ter algumas dificuldades. Por exemplo, quando você tem um tumor de glândula parótida, como o nervo facial passa dentro, você tem que tomar muito cuidado para não ter lesão do nervo facial. Eu tenho no canal vídeos falando sobre a cirurgia de parótide. Se você tem alguma coisa relacionada a isso, é importante você ver. Então, alguns casos você consegue fazer essa margem, mas alguns casos você não consegue fazer. Então, pode ser que seja feito só a ressecção da lesão e pode ser que seja necessário fazer uma linfadenectomia cervical. O que é isso? É retirar os linfonodos, as ínguas do pescoço, que é para onde o tumor pode se disseminar. Não é importante, não é preciso realizar na maioria dos casos, mas em alguns casos é importante. Pode ser necessário a complementação da cirurgia com radioterapia, primeiro porque a gente muitas vezes não consegue margens adequadas, né? Que são margens tecido normal em volta do tumor. Pela localização, pelo tamanho do tumor, às vezes a gente não consegue isso aí, então tem que complementar o tratamento para poder aumentar a segurança. E depois, a gente tem, com a realização da radioterapia, a intenção de reduzir o índice de recidiva. Se você não sabe o que é recidiva, nós temos aqui também no canal vídeos que explicam mais detalhes sobre isso. Segundo tratamento, radioterapia. Nesse caso, a gente usa um tipo específico de radioterapia, onde você faz um tratamento daquela região, lembrando que a cirurgia é localizada, é só aquele ponto, e a radioterapia pega aquela região. E a gente tem basicamente dois tipos de radioterapia. A radioterapia externa, que é a mais comum, e a radioterapia interna, ou braquiterapia, onde ocorre uma emissão, o emissor da radiação, através de sondas ou agulhas, é muito próximo ou encostado no tumor. Isso é muito comum em câncer de colo de útero. A gente faz a radioterapia externa e depois faz a braquiterapia. Então, essa fonte radioativa ela é muito próxima ou encostada ao tumor.
vários tipos, várias coisas influenciam no tipo de tratamento que a gente vai realizar, no tipo de radioterapia que vai realizar. Isso aqui é uma imagem que dá uma ideia geral do equipamento de radioterapia. Ele tem uma parte grande que emite radiação, onde ele gira em torno do corpo, para poder fazer vários ângulos de ataque do tumor. E o paciente, quando vai começar a fazer a radioterapia, ele é feito a confecção de uma máscara, um tipo de máscara. Para quê? Para que toda vez que ele vá fazer a radioterapia, ele fique exatamente na mesma posição, para que o equipamento faça o bombardeamento exato da posição do tumor. Geralmente isso é dividido em várias sessões, de segunda a sexta-feira, e demora 20 a 30 dias em média. Então essa máscara permite que o paciente fique sempre posicionado no mesmo local, para que a radiação seja o mais efetiva possível. Não adianta cada vez que o paciente for para o equipamento, ele irradiar um local diferente, achando que está acertando em cima do tumor. O terceiro tratamento padrão é a quimioterapia. É o tratamento que causa mais medo na maioria das pessoas. Por quê? Por conta dos potenciais efeitos colaterais, que muitas vezes, às vezes nem acontece, mas as pessoas têm muito medo mesmo assim, e são usadas nesse tratamento medicações que buscam matar ou controlar o crescimento das células malignas. De uma forma genérica, a quimioterapia funciona como uma droga que você joga no corpo, e onde circula no corpo, e onde tem células se multiplicando, são as células que são mais sensíveis à quimioterapia. E como as células malignas, de uma forma geral, se multiplicam mais rápido do que as células normais, têm uma taxa de multiplicação celular muito maior, muitas vezes são as células mais sensíveis, e com isso busca-se controlar a doença. Lembrando que para cada tipo de tumor existe um tipo de quimioterapia, e a resposta também é variável. Você pode pegar um linfoma, por exemplo, onde você tem uma taxa de cura altíssima com quimioterapia. E você já pega outras lesões em que a resposta ao tratamento com quimioterápico é muito baixa e muitas vezes nem se justifica. É importante lembrar, a definição e a escolha do tratamento depende do sítio anatômico, ou seja, onde que está esse tumor, é glândula salivar maior, é glândula salivar menor, qual localização, qual que é o tipo de glândula acometida, é parótida, por exemplo, é diferente de um tumor de palato duro, onde é uma glândula salivar menor acometida, e o tipo de célula do tumor. Você avaliando isso, essas informações, você permite uma estimativa da resposta de cada tratamento. E, é claro, a importância fundamental do estadiamento. De uma forma geral, a cirurgia é utilizada em praticamente todos os casos. Em alguns casos, necessita da complementação do tratamento com radioterapia, já que a gente não consegue dar margem adequada nessa localização do tumor. A quimioterapia é um tratamento usado menos frequentemente, poucas vezes, de uma forma geral, e geralmente ele está associado à radioterapia em doença mais avançada. Sobre este conteúdo, como a gente geralmente não encontra uma abordagem completa sobre esse assunto na internet, às vezes pega um pedaço do tratamento, uma informação sobre o quadro clínico e não entende direito, é importante que, se você tiver alguém que precisa desse conteúdo, que você compartilhe esse material. Além disso, é importante você se inscrever aqui no canal, tem algum botão aqui que você pode fazer isso, e você pode tirar dúvidas também no comentário. Se você ainda mesmo assim tiver dúvida sobre esse assunto, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, pode ter algum link aqui embaixo onde você marca na minha agenda diretamente para você tirar essa dúvida ao vivo comigo através de uma ferramenta de videoconferência. Então não é uma consulta, é só para poder tirar dúvida, a gente faz uma resposta pontual. Dependendo da época que você vê esse vídeo, isso vai estar disponível. Então pode ter um link aqui abaixo que você pode acessar essa agenda e você pode tirar a maioria dessas dúvidas. E isso esclarece muitas vezes dúvidas que você não consegue entender mesmo vendo o vídeo. Então, é importante a gente ter claro essas possibilidades todas para que você possa escolher o melhor tratamento possível para o seu caso ou para o caso de alguém que você acompanha, de algum parente ou de algum amigo. Até o próximo vídeo.